Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos hoje aqui na redação do Globo, no centro do Rio de Janeiro, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. A ideia é a gente analisar, destrinchar, opinar, dar os bastidores de temas que vão da política nacional à política internacional, meio ambiente, sociedade, economia... E outras coisas mais, como um pequeno vírus que nos incomoda. Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Hoje, eu e o Gabeira vamos conversar sobre essa confusão toda que junta a manifestação pró-Bolsonaro e contra o Congresso, marcada para domingo, a crise global da economia, o coronavírus, o PIB medíocre do Brasil e os impasses nunca resolvidos do governo com o parlamento. É muita coisa junta e nenhuma delas é boa, né, Gabeira? Nenhuma é boa. Na verdade, se você examinar, elas apenas tornam a situação mais intrincada, mais difícil de você superar. Eu acrescentaria, o que você não mencionou, tem todos esses dramas, uma certa distância do presidente da República dos problemas reais. O presidente da República está preocupado com o primeiro turno da campanha, quando, na verdade, nós estamos numa situação mundial singular, entende? As provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. Eu fui eleito em primeiro turno, mas, no meu entender, houve fraude. Tá? E nós temos não apenas uma palavra, nós temos comprovado previamente, eu quero mostrar. E acresce o fato seguinte, eu acho que hoje, dos 14 meses de governo Bolsonaro, em que pese outras crises que já aconteceram, crise entre o presidente e o Congresso, demissões de ministros, a gente vive hoje a situação mais grave de todas. Por quê? Porque você junta a crise econômica global, junta o surto, a pandemia de coronavírus e a situação brasileira econômica é a pior de todas. Você teve o PIB ali de 1,1% anunciado semana passada. O desempenho da economia em 2019 frustrou as expectativas dos analistas. O PIB, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país no ano passado, cresceu 1,1%. Foi o pior desempenho dos últimos 3 anos. No momento em que o Brasil deveria tentar virar esse jogo, a economia mundial não vai deixar naturalmente, e você tem um presidente em conflito permanente com o Congresso, o que faz com que as reformas, que é o que o Paulo Guedes coloca como fundamental para fazer a economia virar e crescer, não vão passar. Então, você hoje tem o momento mais grave de todos e tem um presidente que ontem, segunda-feira, véspera do dia que a gente está gravando, esteve com o Romero Brito, pintando o quadro, teve com o Emerson Fittipaldi, e aí? E aí? Essa é a questão, né? Nós temos visto aí os observadores no mundo inteiro procurando ver como os governos atuam, né? Como eles estão atuando, inclusive o governo italiano, numa situação muito delicada. Mas ninguém esperava, ou não se pode esperar, que esses ruídos políticos não fossem vistos como tal, entende? Há um ruído político no Brasil, uma briga entre o governo, o Congresso, mas todos os observadores dizem que existe a crise mundial com toda essa dificuldade, a crise econômica e mais os ruídos políticos. Mas eles parecem que não querem deixar os ruídos políticos, eles esquecem a crise. Essa é a questão, né? Hoje você tem, em relação ao Brasil e à economia do Brasil, uma desconfiança dos agentes econômicos. Quer dizer, quando eu falo agentes econômicos, são os investidores. Os investidores hoje olham para o Brasil e, visto que a economia mundial está um problema, você olha para o Brasil e fala assim, não, o Brasil tem um problema enorme e não sabe se é a hora de investir no Brasil. Como é que o Paulo Guedes vence isso? De novo, repetindo o que eu falei aqui, ele aposta tudo nas reformas e você tem um governo que não consegue negociar essas reformas. E próprio Paulo Guedes, que hoje tem uma relação difícil com o Congresso. E mais uma posição cada vez mais forte de que as reformas não são mais o tema urgente, que o tema urgente é uma política para a crise, imediatamente para a crise. Então, é outra divergência que surge no horizonte. O Paulo Guedes diz, mantendo o discurso anterior, olha, vamos fazer o dever de casa,
por mais forte que seja a crise mundial, se nós fizermos as reformas, nós sairemos mais fortes. Aí veio o coronavírus. Isso agudiza a crise. Qual a minha resposta a isso? Nós temos que manter absoluta serenidade e a melhor resposta à crise são as reformas. No entanto, muita gente diz o seguinte: não, as reformas não têm um efeito imediato na economia, nem podem solucionar aparentemente a crise. É preciso uma política anticrise agora, porque nós estamos numa emergência. Talvez seja essa a primeira divergência que vai surgir entre o Congresso e o governo, depois nessa segunda fase. O próprio Rodrigo Maia, na semana passada, já falou em alguma das declarações dele que tem hora que o Estado tem que atuar. Ou seja, o Estado tem que investir. E aí bate no que você está dizendo da primeira divergência. Na verdade, essa é uma discussão que, desde o fim de semana, aflorou entre os economistas, os mais liberais, os mais intervencionistas, se não seria a hora de uma política anticíclica, como eles chamam. E tem muita gente que defende que, ao contrário de 2008, quando o Lula conseguiu implantar uma política assim na crise de 2008, hoje o Brasil não teria as mesmas condições, porque o Brasil não tem superávit como tinha, o Brasil não está crescendo como crescia em 2008, as taxas que cresciam, enfim. A verdade é que você tem uma nova discussão na mesa. E, exato, embora, aparentemente, pelo receituário do Paulo Guedes e pela ortodoxia do Paulo Guedes, eu acho que ele não abrirá a mão de apostar só nas reformas, o que, voltando ao que você disse, é um outro conflito aí potencial. Exatamente. Ele vai acentuar a redução de gastos, né? Sim. Como uma saída. E alguns economistas enfatizam a necessidade de aumentar o investimento. O próprio ministro Paulo Guedes, nas declarações que ele deu nessa primeira segunda-feira turbulenta, ele indicou um pouco que não precisa mudar o caminho. Ele quis, aí é natural, tranquilizar todo mundo, qualquer ministro faria isso, mas ele não indicou nenhuma mudança de rota. Ora, surgiram novos elementos, ele não indica mudança de rota. Isso pode ser preocupante. Essa vai ser a discussão entre os economistas, né? Mas a discussão vai ser muito prejudicada também pelos ruídos políticos. Sim. Porque não há nenhuma possibilidade de você avançar na união se você enfatiza agora, nesse momento, manifestações públicas que, de uma certa maneira, radicalizam, que, de uma certa maneira, avançam com o problema. Eu tive o desprazer essa semana de ter escrito um artigo mencionando que eu estava preocupado com as manifestações chamadas pelo presidente, porque eu achava que havia uma contradição no que ele dizia. O presidente foi à televisão e disse o seguinte: olha, nós estamos diante de um problema sério, que é o coronavírus, vamos ouvir os especialistas, vamos seguir os especialistas. Bem, no outro dia ele foi e convocou a manifestação para o dia 15, ele abriu a posição dele claramente: vamos todos para as ruas no dia 15. Dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo. E o político que tem medo do movimento de rua não serve para ser político. Então participem. Bom, isso é contraditório, porque se você examinar, os especialistas no mundo inteiro, a julgar pelo que eu vejo, estão aconselhando que não haja grandes manifestações públicas, não haja grandes concentrações. Na semana passada eu mencionei a Suíça, que já tinha proibido concentrações de mais de 1.000 pessoas. A França, que tinha uma proibição de até 5.000, baixou para 1.000. Né? A Itália fechou bares, restaurantes, a Itália está completamente paralisada. A Itália é o primeiro país no mundo a entrar em quarentena, a isolar os seus habitantes de uma maneira assim radical para evitar uma contaminação em massa e sem retorno. Roma, claro, amanheceu deserta e com seus monumentos fechados, como em toda a nação. Uma série de eventos nos Estados Unidos estão sendo cancelados Exato. E adiados. E eles... eventos, perdão, Gabriel, com 200, 300 pessoas, a gente não está falando... nem tanto, exato. E isso é uma questão de dizer, não, mas no Brasil não é tão... Não é porque o coronavírus, aí é que está. Eu não sou especialista, mas eu não aconselho por quê? Porque o que eu estou lendo
mostra que o coronavírus tem uma característica, embora não seja tão letal, ele tem uma característica, ele se propaga com muita facilidade. Houve um velório em Vitória, nos Países Bascos, em que 60 pessoas foram contaminadas no velório. Um prédio de Hong Kong, todas as pessoas no prédio praticamente foram contaminadas. E até agora não se sabe como. Entende como é que se foi pela ventilação, se houve, o que houve que contaminou todo mundo. Então, é fundamental você ter essas precauções. Agora, se essa manifestação de domingo for um sucesso de público, a gente vai constatar duas coisas. Uma, força do Bolsonaro, óbvio. E a segunda é que os seguidores do Bolsonaro não acreditam no coronavírus. Não, né? não acreditam, né? E o problema não é só deles. É claro que, quando eu falo isso, não é porque eu me preocupo, alguém falou assim, você está contra as manifestações do povo e tal. Eu falo, não. Quando eu falo isso, eu estou pensando na saúde deles. E na saúde dos outros também, porque se os bolsonaristas pegarem coronavírus, entende? Os que não são bolsonaristas vão pegar também. Quer dizer, nós somos todos no mesmo barco, entende? Na verdade, não existe isso para o coronavírus, entende? Não existe posição política, não existe limites, né? Agora, um outro ponto da manifestação de domingo, convocada agora pelo presidente, é o seguinte: no sábado, quando ele convocou, ele disse que era uma manifestação pró-Brasil e tal, não tinha nada a ver contra o Legislativo. Claro que é contra o Legislativo, ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Por quê? Porque no domingo, certamente, eu estou falando isso alguns dias antes, vai ter lá um pichuleco do Rodrigo Maia, vai ter lá um pichuleco do Dias Toffoli, vai ter um pichuleco de outros ministros, do Alcolumbre. O que significa isso? Significa que o Bolsonaro sabe que é uma manifestação em que outros dois poderes vão ser muito criticados. E no momento em que, na verdade, o Bolsonaro deveria estar tratando de reconstruir as pontes, sobretudo com o Congresso, que elas estão esgarçadas. Ele tem vários projetos, várias reformas para passar e ele, em vez de estar tratando de reconstruir pontes, ele está tratando de jogar lenha na fogueira. Parece que ele só acredita mesmo na relação dele com os militares, né? É o único ponto em que ele mantém como um ponto fundamental. E é uma ilusão, né? Porque nós vamos ver que a situação vai se agravar e precisamos de união, entende? Isso é verdade. Mas a união não é uma palavra que alguém fale. A união tem que nascer de disposição clara, entende? De características claras de um governante que ele não tem. Você vê. Como ele pode falar em união nesse momento, se ele já está acusando de que foi roubado nas eleições? Quer dizer, nesse momento específico, quer dizer, eu não quero... O presidente pode ser, o que eu defendo é o seguinte, o presidente pode ter ideias absurdas, entende? Agora, ele devia guardar as ideias absurdas para outra hora, entendeu? Quer dizer, existe também nisso, quer dizer, todos nós, às vezes, podemos ter ideias absurdas, mas a questão política é da propriedade, de você falar aquilo naquele momento, porque aquele momento depende da sua intervenção. Ele parece que não está consciente disso. Até agora, eu acho que ele não tomou consciência do coronavírus, da crise que o coronavírus trouxe para o mundo. Os números, não só da economia, bem como das demais áreas, falam por si. Durante o ano que se passou, obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. A primeira vez que ele se manifestou sobre o vírus publicamente, ele nem citou o nome, ele disse assim, esse vírus aí, entende? E ele acredita muito que o Ministério da Saúde é que vai resolver essa questão. Mas todos os países do mundo têm mostrado que quando a crise se agrava, ela transcende o Ministério da Saúde. Ela envolve decisões muito amplas, que vão da economia, à política, até à segurança pública, entende? E ele não está atento à questão. É uma pena porque, afinal de contas, nós vivemos aqui, né? Voltando aqui à manifestação, tem um outro dado curioso. A tesoureira do Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente está tentando montar, Karina Cufa, que também é advogada do presidente e do partido,
ela me disse 2 semanas atrás que vai aproveitar a manifestação do dia 15 para, no Brasil inteiro, quanto puder, arregimentar novos filiados. Quer dizer, ali vai montar ali um papelzinho, cada um vai tentar ali garantir, não sei se, obviamente, as 492 mil assinaturas necessárias para criação do partido, mas fazer ali, alavancar muito a futura existência do partido. Quer dizer, o invólucro disso é uma maluquice. Você está envolto numa maluquice. Eles estão aproveitando a manifestação para isso, no momento de coronavírus, no momento de conflito com o Congresso. Vamos ver para onde vai, né? Nós não temos nenhuma... Quando a insensatez caminha assim, você não consegue contê-la muito, entende? Gabriela, tem um outro ponto interessante nessa última semana de crise, que é o seguinte: eu não vi, não acredito que ninguém tenha visto de modo contundente, oposição aparecer. Quer dizer, o Brasil tem hoje uma situação de crise e você não vê uma voz de oposição neste momento falando e sendo ouvida. Lá atrás, quando teve há 3 semanas o caso da retroescavadeira. O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, foi baleado hoje e não corre risco de morte. Cid estava em Sobral e tentava acabar com uma paralisação da Polícia Militar. O senador chegou ao batalhão da Polícia Militar da cidade em uma retroescavadeira. Segundo testemunhas, ele ordenou o fim da greve. E do Cid Gomes, o Ciro Gomes foi lá, chamou o presidente Canalha e tal. Mas, assim, neste momento de crise, de uma semana para cá que a coisa recrudesceu, você não vê ninguém do PT com força para ser ouvido, você não vê Marina Silva, você não vê ninguém do PDT, do PSB. Não aparece ninguém. É muito impressionante. Não aparece ninguém, né? Eu até escrevi sobre isso, que eu achava que, claro, a esquerda, você sabe como é, a esquerda, ela se preocupa muito com a distribuição de renda, mas ela ignora um fator novo no mundo, que é a distribuição de risco. E os mais atingidos pelo coronavírus serão as massas que dependem do transporte coletivo. Você imagina, a gente fala assim, eu não vou em tal lugar porque pode ter muita gente, mas o que pode dizer a pessoa que toma um trem? Se ela não vai em um lugar porque tem muita gente, ela não vai trabalhar. Entende? Tem lotado do horário do rush. Você, de um modo geral, você, de um lado, aconselha não haver manifestações, mas sabe que tem pessoas que, para trabalhar, precisam desse contato, precisam do transporte coletivo. Aí é uma questão importante, porque o risco é muito maior. E é preciso ver que possibilidade você tem. Você vai levar o quê? Álcool gel para as estações? Que tipo de estrutura você vai montar para reduzir esse risco, não é? Que é um risco real? Até hoje não se pensou nisso e, na verdade, com isso, as massas realmente que a esquerda diz representar ficam órfãs, né? Não tem ninguém pensando em como essa segurança vai ser feita para aquelas pessoas que dependem de grandes concentrações para se desenvolver para o trabalho, né? Gabriela, você voltou às suas viagens agora e eu queria saber, parece que você fez uma viagem muito agradável na semana passada. Conta aí pra gente. Sim, eu fui ver as curvas da Estrada de Santos, celebrizadas pelo Roberto Carlos. É que um trecho da velha Estrada de Santos foi fechado durante um tempo, está fechado há muito tempo, e agora aberto para visitas guiadas. Então é um trecho da Mata Atlântica, é lindíssimo, com muitos bichos e tal, e você anda caminhando, agora já não se vai na velocidade que o Roberto Carlos mencionou na música. Aliás, se fosse, eu acho que ele teria morrido, porque em 9 quilômetros tem mais de 100 curvas, mas é muito bonito você caminhar e ver a Mata Atlântica, os bichos, e no meio do caminho, chegando, ver ali embaixo Santos, Cubatão, São Vicente. É uma experiência muito boa. Algum lugar onde ainda se respira no Brasil. Né? Muito, se respira muito bem. E você? Eu publiquei ontem, segunda-feira, uma notícia interessante, porque mostra o grau de animosidade desse governo. A Regina Duarte deu uma entrevista no domingo para o Fantástico, em que ela falou que está sendo atacada por algumas facções do governo e tem que lidar com isso, etc. E eu só lamento ter perdido tanto tempo desfazendo intrigas que foram criadas, fake news, acusações não verdadeiras a respeito da proposta da equipe que está comigo.
E, na verdade, a gente está começando a trabalhar na semana que entra, porque até aqui estivemos ocupados com enormes dificuldades de toda uma facção que quer ocupar esse lugar. Isso resultou num ódio absoluto de alguém que eu acho que vive também em permanente estado de ódio absoluto, que é o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, que a partir dessa entrevista dela, disse para algumas pessoas, e já avisou ao próprio pai, que a missão dele agora é tirar a Regina Duarte do governo. Ele ficou apoplético com isso, se sentiu pessoalmente atingido. A Regina Duarte vai ter, enfim, dias complicados pela frente, porque ela vai ter que lidar com essa milícia virtual que o próprio Carlos Bolsonaro comanda e comanda com raiva. Vários dos nomes que ela indicou para compor a equipe dela estão sendo vetados. Quer dizer, eu não sei se serão muitos os capítulos dela à frente da Secretaria de Cultura. Eu acho que a notícia é importante e abre um caminho também de especulação para os psicanalistas, né? Sempre vai abrir esse caminho, né? Da pai, a mãe, o filho, essas coisas que eles falam muito. Bom, tá terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. Lauro Gabeira, eu vou repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Jornal o Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a captação de áudio de Elcio Braga e a edição de Carolina Moran e Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Até lá. Tchau.